só fé, também não posso ver. E um só batismo. Esse é o batismo do Espírito Santo. Se todos os elementos mencionados aqui são elementos abstratos, invisíveis e espirituais, por que o autor ia inserir um elemento material? Só para confundir as pessoas? Primeiro lugar, tá? Ele está falando do batismo do Espírito Santo, que é só Jesus quem dá. Por isso que ele é um único batismo, e você pode estar onde você for. Se Jesus achar graça em te batizar com o Espírito Santo, está batizado e ponto final. Não tem outro. Não tem segundo, não tem terceiro, não tem quarto batismo. É isso. Mas vocês, por interpretar errado, vocês ficam achando que é o batismo dos homens. E aí vocês fazem aquelas bobagens de inventar. Aqui nós falamos ter batismo. Nas outras eles falam eu. Por isso que aqui é o Senhor Jesus quem batiza. Lá é os homens, que é como você acabou de falar aí agora. Lá onde você estava foi Cristo. Você se batizou em Cristo ou na igreja? Sabe, aquela pegadinha ignorante que só engana a pessoa que não tem conhecimento bíblico? Isso aí é para enganar as pessoas, ok? Então eu quero que você entenda que aqui quando fala de um só batismo, está se referindo ao batismo no Espírito Santo, não é o batismo dos homens. Até porque, naquela época, não existia batismos da água, como se fosse diferente o batismo de Paulo. Era tudo um só, não existia denominações. Era só igreja e acabou. Você estava com Paulo, estava com a igreja de Cristo. Você estava lá com Pedro, você estava com a igreja de Cristo. Então isso aqui nunca está falando de batismo de água. Está falando do batismo do Espírito Santo. Então esse Senhor, gente, observa, você vê o aspecto exclusivista na fala desses homens. Eles emitem uma circularzinha lá dizendo, não, é Cristo que é a graça, a congregação ela não é a graça. Aquilo ali, pessoal, é só marketing para tentar agradar as pessoas, para municiar outros que defendem a CCB, para poder usar aquilo lá, para dizer que a congregação não é exclusivista, mas aquilo é tudo falatório, tudo enganação, porque na prática ele está na tribuna da CCB, no culto online ele está dando essas gáfias sem ele nem perceber. Imagina que esses homens não falam num culto presencial, lá no povo que não está sendo gravado. Entendeu, pessoal? Isso é tudo enganação, tá? Eu vou voltar mais um pouco aqui para você ver a pergunta absurda que ele fez. Você foi batizado em Cristo ou na igreja? Né? A congregação não é uma igreja? As pessoas que estão batizando aí, então, não estão batizando na igreja? Estão batizando em Cristo? Você vê aí, gente? Vocês viram? Né? Eles dizem que quando você se batiza na congregação é o batismo do Senhor. Você está sendo batizado pelo Senhor. E lá? Não, lá é o batismo dos homens. Lá foi o batismo da igreja. Seus exclusivistas. Isso aí não passa, isso aí é uma febre, é uma doença que vocês têm. Não é fazendo um papelzinho daquele lá e vocês emitiu na circular que nunca mais vai ser lida, isso vai cair até no esquecimento, que significa que vocês vão resolver esse problemão que vocês criaram. Não vai mesmo. Vamos ouvir o restante aqui. Eu vou até voltar só um pouquinho para vocês ouvir de novo. Ó. Vamos ver. Queremos ficar com o irmão. Eu sou obrigado a batizar? Falei, não, está na vossa consciência. Vocês foram batizados em Cristo ou foram batizados na igreja? Não souberam responder. Quando chegou no sábado teve batismo, os dois se batizaram. Não souberam responder justamente porque não tem resposta. Essas pessoas não sabem responder porque eles não percebem que atrás dessa pergunta, que parece ser uma pergunta simples, ela está carregada de más intenções para proteger o exclusivismo da CCB. São pessoas leigas, que não conhecem. Batizaram. Os irmãos estão vendo como é que são as coisas? Aí ele fala que as pessoas foram lá e se batizaram. Tá vendo só? Vocês estão vendo como é que você feito as coisas? Aí vamos ouvir, tem mais bobagem, gente. As piores ainda vai vir ainda, para vocês ouvir. Fica ouvindo. Mas, irmão, nós sabemos que é Deus que opera. Não somos nós. Agora, está na consciência da pessoa de cumprir o mandamento da palavra. Agora, se ele vem e fala... A ideia, meu querido, você está tentando manipular, tá? A ideia não é cumprir o que Jesus disse. A ideia é vocês batizar novamente as pessoas que já foram batizadas. Você pega, veja que ele está pegando uma ideia, ele está pegando o ensinamento de Cristo e dizendo, irmão,
É um mandamento, você tem que batizar. Todo mundo sabe disso, meu filho. Todo mundo. O problema não é esse. O problema é você aceita o batismo das outras igrejas porque lá cumpriu o mandamento de Jesus. Então essa sua fala aí não vale nada, tá? Porque foi feito o cumprimento do que Cristo orientou, que era se batizar novamente. Já foi cumprido. O problema aqui é o seguinte: vocês aceitam o batismo das outras igrejas? Aceita sim ou não? Então a pergunta que eu coloco para vocês, irmãos, para perguntar para eles é essa aqui: as pessoas das outras igrejas que quiser fazer parte aqui da congregação e não quiser batizar novamente, elas têm liberdade na igreja? Eu desafio vocês a fazer essa pergunta para eles. Vocês vão ver esses homens sem resposta. Esses homens vão eles vão engasgar. Eles não vão ter o que falar. Por quê? Porque vai perceber que foi descoberto a esperteza deles. Foi descoberto a malandragem. Eles foram espertos. Entendeu? Então, isso é tudo um discurso manipulado para dar duplo sentido, né? E aí eles escolhem qual usar na hora que vocês forem questioná-lo. Aqui na internet, qual desses dois discursos vai ser usado? Aquele que fala que a congregação está aceitando os irmãos das outras igrejas, mas não explica de que forma que está sendo aceitado. Quando você for questionar lá, vai lá o coitadinho da Assembleia de Deus, né, querer testemunhar, ele vai ser barrado, porque vai usar outro discurso, vai fazer, mas eu ouvi lá falar que vocês... Não, irmão, lá não falou que você ia ter liberdade. Lá falou que você poderia congregar aqui. Congregar significa, senta aí nesse banquinho e aguarde. É isso. E fica aí. Se você quiser liberdade, você tem que batizar. Ou seja, duplo sentido. Discurso de duplo sentido. Vamos ver. Eu já sou batizado. Quanto a congregar, congrega. Nós te recebemos aqui. Quanto a congregar, congrega. Isso matou a pau aqui. Quanto a congregar, congrega. Mas eu já sou batizado. Tá tudo bem. Quanto a congregar, congrega. Por que ele está dizendo quanto a congregar? Porque o quanto significa, quanto a isso, ou seja, em referência a congregar, pode. Você continua congregando. O que você não pode é fazer as outras coisas que o batizado faz. Vou voltar de novo, presta atenção que ele fala quanto a congregar, congrega. Olha aí. Mas se ele vem e fala, eu já sou batizado, quanto a congregar, congrega. Nós te recebemos aqui como servo de Deus. Quem julga almas, irmãos, é Deus. Nós julgamos disciplina da igreja. Disciplina que vocês inventaram, exclusivista, e que vocês estão tentando protegê-la, defendendo, fazendo um discurso de duplo sentido. Isso é coisa de gente esperta, Davi. Vocês não querem assumir uma coisa, vocês estão relutantes em querer aceitar uma coisa, e aí vocês vêm com um discurso ali, né, para tentar ludibriar as pessoas. Enganar. Ela só vai saber de verdade o que você está falando lá na hora que acontecer. Lá que ela está sozinha. Que ela já ficou lá enrolada lá com vocês 2, 3, 4 meses lá dentro. Aí já deu tempo de fazer a lavagem cerebral, tudo aí pronto, aí a pessoa acaba batizando. É essa a ideia de você, não, vamos fazer esse discurso para nós segurar essas pessoas por enquanto aqui, e aí com o tempo Deus vai e faz a obra, entre aspas, Deus faz a obra. Vamos ouvir. Entendamos isso? Eu tenho muito irmão, eu falo para os irmãos, porque, irmão, não há lugar para extremismo na obra de Deus. Para cumprimento da doutrina, sim. Agora, a doutrina não é doutrina nossa, é a doutrina da palavra. E Pedro, depois da sua conversão... Mentira, não tem nada disso na palavra. Na palavra não fala nada de rebatismo. A palavra fala de batizar o que creu. É a pessoa que não conhece Jesus. Ela encontra o evangelho, crê no evangelho e batiza. Você está mentindo, Davi Trevisan. Você está mentindo. Você está tentando usar um argumento bíblico para defender uma coisa herética da sua igreja. Você está tentando usar o mandamento para se batizar para defender o rebatismo da CCB,
que é herético. Então, quem não conhece, pensa que você está falando do batismo normal, a pessoa vir e batizar, né? Mas quem está esperto e conhece a CCB, ele fala, esse camarada está falando do rebatismo. E ele está dizendo que é um mandamento rebatizar as pessoas. Rapaz, a casa de vocês caiu, Davi. Não tem como mais vocês ficarem enganando as pessoas, ludibriando as pessoas, porque aqui as coisas que vocês falam estão sendo avaliadas e analisadas pelas escrituras sagradas, meu querido. Pelas escrituras. E não passa. E o pior é que acaba levantando aqui, cada vez mais, a intenção de vocês que não é nada cristã. Você está fazendo um discurso aí agora, você está trabalhando nesse discurso para a congregação, não é para o reino de Deus. E é por isso que vocês vão ser condenados. Vocês vão morrer velhinhos de idade, vai chegar o momento, né? Como todos nós, vai falecer, vai embora, e vocês vão quebrar a cara na ressurreição. Porque você acha que é porque você é um homem bonzinho, é um homem que paga suas contas, é um homem que tem filho, que tem neto, é um homem que, né, que não, como é que fala? Que não usou bermuda, que não tem televisão na sala, eu tô salvo. Você acha que essas coisas vão cobrir as heresias que vocês pregaram, as heresias que vocês ensinaram e que, porventura, atrasaram a vida de muita gente, colocou muitas famílias em sofrimento? Você acha mesmo, meu querido? Eu tenho pena de vocês. Eu falo de coração, eu tenho pena. Pena porque vocês já seriam julgados com mais rigor. Agora piorou. Vamos ver. Irmãos, vamos lá na Epístola Universal. Falou sobre o batismo que salva. A indagação de uma boa consciência para com Deus. Aí, ó, a malandragem. Lá tá falando do batismo que salva, que tá falando que Jesus Cristo salva. É isso que tá falando lá. O apóstolo falando, Jesus Cristo salva. O batismo dele é o batismo salvífico. Dele. Não tem nada a ver com os ensinamentos da sua igreja, Davi. Você está usando um termo bíblico que está falando de Jesus Cristo, da obra de Deus, que é Jesus. Para vocês usurpam tudo que é argumento, os atributos de Cristo, tudo. Agora, vocês usurpam tudo para a CCB, rapaz. Vocês estão a serviço de uma seita. Por isso que vocês vão ser julgados com mais duro rigor. Vamos ouvir. Meu Deus, voltou tudo aqui sem querer, perdoa. Ciência da pessoa de cumprir o mandamento da palavra. Agora, se ele vem e fala, eu já sou batizado, quando está congregado, congrega. Nós te recebemos aqui como servo de Deus. Quem julga almas, irmãos, é Deus. Nós julgamos disciplina da igreja. Entendemos isso? Eu tenho muitos irmãos, eu falo para os irmãos, porque, irmão, não há lugar para extremismo na obra de Deus. Para cumprimento da doutrina, sim. Agora, a doutrina não é doutrina nossa, é a doutrina da palavra. E Pedro, depois da sua conversão, irmãos, vamos lá na Epístola Universal. Falou sobre o batismo que salva. A indagação de uma boa consciência para com Deus. Porque se a pessoa recebe um batismo, irmão, e toma só um banho e não modifica a sua vida, aquele batismo não adiantou nada. Ele não fez um pacto com Deus. Não é? Mas isso é o que mais acontece na sua igreja, Davi. As pessoas tomam um banho, eles não sabem nada de evangelho. Você está acabando de falar agora o que eu falo sempre nesse canal aqui. CCBano não é convertido porque não ouviu o evangelho. Foi só um banho que tomou. Você se batizou porque falaram que você ia morrer. Falaram que se você não se batizasse, você ia morrer. Então logo, eles não precisam ouvir o evangelho. Eles precisam batizar. Porque a ideia deles, o batismo remove o pecado e o batismo é salvífico. Que é uma heresia enorme. Porque quando você ensina isso para o povo, você está tirando de Jesus esse atributo dele, que ele é a vida. Ele é quem perdoa o pecado. E só por ele seremos salvos. Você tirando e transferindo esses atributos para o batismo da sua igreja, que é o batismo lá na água. Vamos ouvir. A questão de a nossa consciência é a consciência para com Deus. Por isso que é muito importante. Nós orientamos, mostramos a palavra, evangelizamos. Agora, quanto, irmãos, a receber o batismo, nós não vamos ensinar, que é mandamento da palavra de Deus. O batismo não é nas águas.
para perdão dos... O batismo nas águas, ele acabou de falar, eu cortei bem em cima, eu vou voltar um pouco agora. É mandamento da palavra, o batismo das águas que é para o perdão dos pecados. Meu Deus do céu, olha que absurdo, o batismo não perdoa pecado nenhum, querido. O nosso pecado é perdoado em Jesus Cristo. O batismo é apenas um ato que você sela a sua fé de forma pública. Só isso. Você já está morto. Você já está condenado quando você crer. Jesus Cristo então te ressuscita para a vida. E ressuscitado você vai então e se batiza. Aquele batismo simboliza que você foi até aquele batismo para sepultar o velho homem. Ele já está morto. Tá? Pelo amor de Deus, olha aqui, eu vou voltar, o batismo é para perdão dos pecados. Ele está falando isso, pessoal. A palavra, evangelizamos. Agora, quanto, irmãos, a receber o batismo, nós não vamos ensinar, que é mandamento da palavra de Deus. O batismo nas águas, para perdão dos pecados. Agora, existe... Batismo nas águas, que é para o perdão dos pecados. Meu Deus do céu, da onde eles tiraram isso? Aonde que está escrito? Vocês inventam a coisa da cabeça de vocês. Eu vou pegar o inário deles. Eu acredito que o próprio tópico de ensinamento, o tópico de doutrina deles lá, ou seja, repreende o que ele está falando aqui. Uma, porque aqueles tópicos de ensinamento, por que ele não lembra do tópico? Por que ele está falando uma coisa que é ao contrário do que o tópico diz? Porque eles não redigiram esses tópicos, pessoal. Eles nem conhecem esses tópicos. Eles não têm os tópicos no coração. Espera aí que eu vou só pegar aqui, para vocês ouvirem. Ai, tá Deus, é só por Deus, rapaz. Ficar ouvindo esses homens falar é difícil, gente. Eu tô aqui mesmo para poder abrir os olhos de vocês, ajudar, mas é difícil. Olha aqui, ele falou que o batismo na água é para o perdão dos pecados, né? Vou até voltar de novo e eu vou ler aqui o tópico número 5 com vocês. O 5, olha só. Ouça. Nós não vamos ensinar, que é mandamento da palavra de Deus. O batismo nas águas, para perdão dos pecados. Agora, existe, irmãos, é nas águas realmente... para o perdão dos pecados. Né? Ouviu? O batismo é nas águas para o perdão dos pecados. O batismo é nas águas, para perdão dos pecados. Para perdão dos pecados. Agora vamos ler aqui, Número 5. Nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento, que quer dizer a mesma coisa, por isso que falou ou, não é que são duas coisas, é a mesma coisa, né? A regeneração, que também significa um nascimento novo, né? Só se recebe pela fé em Jesus Cristo. O que isso está querendo dizer? Que o meu novo nascimento, ou seja, eu renasço quando sou perdoado. No momento da conversão é o momento que você recebeu o perdão. Você foi perdoado por Deus. E isso acontece pela fé em Jesus Cristo. Olha só. Que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo por nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tá? Então aqui nem sequer fala de batismo, né? O batismo está no tópico 6. Olha aqui, Nós cremos no batismo na água com uma só imersão, em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali vai falar sobre o 7º, que é sobre o batismo do Espírito Santo, e ponto. Em nenhum lugar aqui está falando que o batismo é para perdão dos pecados. Nenhum lugar está falando. Isso é uma heresia que vocês inventaram e que o Davi Trevisan agora está repassando essa heresia para o povo. Vamos ver. Jesus falou de um batismo que ele recebeu na cruz. Por isso que prestam bem atenção neste ensinamento. Que quando Jesus falou desse batismo, irmãos, teve 2 transgressores que foram lá na cruz com ele.
Presta atenção, meus irmãos, entender as coisas. Aqueles dois transgressores, Jesus estava sendo batizado na cruz. O batismo, irmãos. Eu percebi que você deu uma gafe aí, você falou que Jesus estava sendo batizado na cruz, né? Eu entendo que você quis dizer que o bandido que estava do lado dele estava sendo batizado na cruz. Mas a sua interpretação, mesmo fazendo essa correção, está errada. E vamos terminar de ouvir e eu vou explicar. Estava o batismo da morte e da vida que nós receberíamos através da cruz dele. Recebendo a maldição para nos dar a bênção. Aqueles dois estavam sendo batizados junto com ele. Um para condenação e outro para salvação. Porque lá na cruz, Pera aí, ele falou que os dois estavam sendo batizados junto com Cristo. Não, então ele não falou errado o que eu acabei de falar aqui. Meu Deus do céu, você está dizendo que Jesus está sendo batizado na cruz. Por quê? Por quem? Rapaz do céu, esses homens... Não, eu achei que teria sido uma gafe. Quando eu vejo ele agora reforçando o que ele falou, que os dois estavam sendo batizados junto com ele, ou seja, os três. Meu pai do céu, gente, esses homens não têm... Gente, tudo é possível para esses homens, todo tipo de heresia, gente, não dá para duvidar de mais nada. Eu vou voltar de novo um pouco, para a gente ouvir as duas partes novamente, né? E aí, junto comigo, vocês avaliam se foi isso mesmo que eu ouvi. Primeiro ele falou que Jesus estava sendo batizado na cruz. E aí eu pensei, não, ele deve estar falando do bandido, né? Que a ideia era que aquele bandido não precisaria passar na água, porque Jesus estava batizando ele, né? A ideia era essa, tá? Agora vamos ver aqui, ó. por isso que prestam bem atenção neste ensinamento. Que quando Jesus falou desse batismo, irmãos, teve dois transgressores que foram lá na cruz com ele. Presta atenção, meus irmãos, entender as coisas. Aqueles dois transgressores, Jesus estava sendo batizado na cruz. O batismo, irmãos, estava o batismo da... Gente do céu, Jesus estava sendo batizado na cruz. Meu pai do céu, aonde que chega a maluquice desses senhores, rapaz? Jesus estava sendo batizado na cruz. Jesus estava sendo batizado na cruz. Da onde você tirou? Aonde que está escrito isso na Bíblia? Jesus foi batizado na cruz. Eu vejo na Bíblia ele sendo batizado por João Batista, que é um batismo da água. Que batismo é esse que você está dizendo que Jesus está sendo batizado na cruz? Aí ele reforça isso. Vamos ouvir, ó. A morte e da vida que nós receberíamos através da cruz dele. Recebendo a maldição para nos dar a bênção. Aqueles dois estavam sendo batizados junto com ele. 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 Meu pai do céu, esses homens não têm fim, rapaz. É isso que causa vocês não estudar a Bíblia. Vocês acham que pode falar o que vocês pensam, porque na congregação existe uma coisa assim, a pessoa tá lá trabalhando e meditando em alguma coisa da Bíblia, porque ele não leu, né? Ele conhece historinhas que são pregadas na igreja. E aí vem uma interpretação diferente do que ele já ouviu e ele fala, Deus está me mostrando. Ou seja, ele faz a imaginação dele como se fosse Deus revelando algo, Deus mostrando algo. Aí quando você pega o que essa pessoa está falando e você coloca no crivo da Bíblia, aí você vê que não passa porque não é Deus coisa nenhuma, é invenção dos homens, que nem esse senhor está fazendo agora. Vamos ouvir o restante aqui. Outra coisa, tá? Alguns falam, mas o bandido... Lógico, meu querido, o batismo da água é um mandamento que deixou para os homens fazer. E por isso que nem sempre será possível. Porque esse batismo está aqui entre nós. É o batismo da água. É o batismo... Então, às vezes, a pessoa creu e ela está numa situação lamentável que ela não pode sair de uma cama. E aí Cristo a salva, e eu vou te explicar por quê. A pessoa tá, sei lá, tá morrendo numa mata e ela se converte, não tem como sair dali, não tem ninguém para Cristo, o bandido tá na cruz. Sabe por quê? Porque o que importa é o batismo de Cristo. Cristo batiza essa pessoa com o Espírito Santo. E isso acontece muitas das vezes de forma silenciosa, ninguém não vai ter manifestação de línguas e nada.
Tá? E isso ainda é uma incógnita para a gente entender quando acontece isso. Se isso acontece no ato da conversão ou não, né? Porque a gente recebe o Espírito Santo. Porque uma coisa é certa, não existe ressurreição para encontrar Cristo se você não tiver o Espírito Santo. Então, logo, a salvação está atrelada ao recebimento do Espírito Santo. O Espírito Santo te sela para que você possa encontrar com Cristo. E eu vou mostrar isso na Bíblia, que não tem como você ressuscitar para a vida eterna sem ter o batismo do Espírito Santo. Eu vou colocar aqui na tela agora, né? Se não me falha a memória, Romanos capítulo 8, versículo 11. Lá está dizendo que se o Espírito de Jesus, aliás, se o Espírito de Deus que estava em Jesus Cristo ressuscitou ele dos mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, se tiver em você, vai te ressuscitar naquele dia. Se tiver. Lá começa se, com a frase se o Espírito tiver. Então, obviamente, quando entra essa palavra, a gente entende que se não tiver, então eu não ressuscito. Então, essa é uma das importâncias de ter o Espírito Santo da graça de Deus. Ok? E você não precisa, como é que fala? Para se salvar, você tendo condições e você entendendo e crendo, você deve procurar uma igreja bíblica, estar ali dentro e se batizar. Ok? Mas isso não significa que esse batismo vai te salvar. Certo? Agora, o batismo de Cristo, sim, é o batismo salvífico. Então tá aqui esse homem falando essas bobagens. Né? Segue aí. Um para condenação e outro para salvação. Porque lá na cruz, irmão, um zombava do Senhor. O outro falava, nós estamos aqui porque merecemos. E esse justo que está aqui não merece. Olhou para o Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. A cruz foi o batismo dele. Vocês estão entendendo a doutrina, queridos? A cruz foi batista e ele chama isso de doutrina, gente. Essa invenção da cabeça dele, ele está fazendo isso de doutrina, né? A doutrina que a gente sabe está lá atrás, né? Foi Jesus que falou, aquele que crê em mim e for batizado será salvo. O que você está pregando aí é rebatismo. Você está falando do batismo da CCB. É o da CCB, não de Cristo. Vamos ouvir o restante. Nós temos que falar isso e ensinar sem medo, viu, irmãos? Ensinar o que está na palavra. Porque muitos... Mas você não está ensinando o que está na palavra, Trevisan. Eu acabei de mostrar aqui as suas incoerências. E, na verdade, a sua fala é enganosa. Por que ela é enganosa? Porque ela induz ao erro. Ela induz as pessoas ao erro. Volto a falar para vocês aqui, povo. Pergunta para esses homens, que aí vocês vão colocar luz em cima dessas pregações que eles estão fazendo por aí afora. Ele, Marsola, outros estão saindo do Brasil afora, passando essa falsa impressão de que não precisa mais rebatizar. Passando essa falsa impressão. Então eu peço que vocês perguntem para ele. Se a pessoa é de outra igreja e quer ficar na congregação e não quer se rebatizar, ela terá liberdade igual a qualquer outro CCBano? Responde, Braz. Responde. Que eu duvido que eles vão falar que sim. Que vocês vão pegar esses anciãos com as carças curtas. Vou falar que não, mas com as carças, né? Vou falar errado, igual esses homens falam. Tá? Vai pegar esses homens aí desprevenido. Porque, na verdade, o exclusivismo permanece na congregação. E essa doutrina diabólica que você está falando, que é doutrina da palavra, é diabólica essa doutrina de rebatismo. É óbvio, tem que rebatizar sim, quando a pessoa vem de uma seita que não ensinou o evangelho. Então lá não pode ser considerado um batismo verdadeiro, porque não foi feito segundo o evangelho de Jesus Cristo. As pessoas se batizaram lá por pura emoção. Exemplo, os irmãos da congregação que estão saindo daí, que se batizou com 11, com 12 anos, com medo de morrer, com pressão psicológica. É óbvio que essas pessoas vão precisar se batizar novamente. Porque depois que eles ouviram o evangelho e entenderem e crer, é ali que ele tem que assumir esse compromisso público. Entendeu? Então, cabe rebatismo sim das outras igrejas quanto aos membros da congregação que está no Brasil. Porque, infelizmente, perdoa do que eu vou falar, é uma seita. E o discurso desse senhor agora aqui, deixa isso claro, está carregado de fermento exclusivista.
Quem é CCBano nato, ele percebe isso, ele enxerga essas coisas. Vamos terminar de ouvir, já está acabando. Mas sabe, irmão, não saímos fora da doutrina. Vamos que quando chegar, essas pessoas vêm congregar. Doutrina dos homens, essa doutrina de vocês, Davi, é uma doutrina diabólica. Louvado seja Deus, recebamos com alegria. E quanto ao batismo, deixa na consciência deles. Tá certo? Mas recebamos, irmãos, e temos eles como nossos irmãos. Deus seja louvado, irmãos. Olha, Davi, você está desobedecendo um tópico de ensinamento de 1961 que vocês têm que revogar. Vocês têm que emitir um tópico novo, dizendo que vocês estão retificando. Teve um outro vídeo que eu falei errado a palavra, tá? Retificando, eu falei errado, ok? Mas eu deixei lá a devida correção. Vocês têm que emitir um tópico retificando o tópico de 1961 e, por favor, seja claro, porque vocês falam retificando, mas vocês não falam o que vocês estão retificando. Então vocês têm que falar, nós estamos retificando o tópico de 1961 do parágrafo tal ao parágrafo tal. E nós colocamos a seguinte mensagem, falar, olha, a partir de agora nós aceitamos o batismo das outras igrejas como irmãos na fé. Enquanto vocês não fizerem isso, você, Davi Trevisan, não está de acordo aos ensinamentos da Congregação Cristã no Brasil. Você fala por si só. Enquanto a congregação não fizer isso de forma oficial, ninguém pode falar ou tem autoridade para se sobrepor ao que foi determinado ou, como é que fala? Redigido por um conselho de anciões, nos tópicos de ensinamento que são considerados estatutários. Vocês estão entendendo? Então, eu lamento, tá? Lamento muito. Essa é uma fala totalmente manipulável, tá? Tá tentando manipular aí as pessoas, dando uma falsa impressão de que a Congregação Cristã no Brasil está criando uma certa reforma, mas de reforma mesmo não tem nada. Tá aí o discurso desse homem totalmente exclusivista. Deus abençoe a todos. Eu vou deixar aqui no final.